Então hoje eu vou falar aqui sobre o que são traços de caráter e por que isso pode fazer muita diferença na vida do ser humano, né? Porque entender sobre esses traços e entender o que é a cura desses traços pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Eu me formei recentemente em leitura corporal e hoje em dia atuo também como terapeuta em leitura corporal. E eu quero falar um pouco sobre os traços. Os traços são aqueles traços definidos pela psicologia, né? Reich, Lowen, que são discípulos do Freud, como os traços de caráter que se formam na primeira infância, nas primeiras 5 fases, né, do desenvolvimento psicoafetivo da criança e até os 7 anos de idade. Que é o que são? São os traços do esquizoide, o oral, psicopata, masoquista e rígido. Por que esses traços se formam? Então você tem na primeira infância o ser humano, ele é extremamente sensível, né, e extremamente aberto. E nessa etapa da vida, o ser humano ele tem algumas necessidades essenciais, né, que estão fadadas a não serem preenchidas totalmente. Nós temos a necessidade de ter uma plenitude em cada uma dessas fases que, infelizmente, pela própria condição da vida e pela condição da nossa natureza, não tem como ser totalmente preenchida. Então, ao não ser preenchida, ela gera uma dor. E essa dor na criança gera um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa é o traço de caráter. Então, assim, a criança, por exemplo, na fase que ela está sendo gerada, que é a fase do esquizoide, ela teria uma necessidade de ser totalmente bem recebida, de ter um bem-estar total, né? De ser totalmente aconchegada e ter uma experiência do útero de aconchego. Só que isso não acontece. Inevitavelmente, o que acontece? Qualquer problema que a mãe possa estar vivendo, qualquer tensão que a mãe possa estar vivendo, automaticamente aquilo é comunicado ao útero, tensiona e a criança, que é um ser extremamente aberto e frágil, sente aquilo de forma muito intensa, não tem ainda a capacidade de ter um recurso para entender o que está acontecendo e aquela dor marca. O fato de deixar de ser aconchegante por um dia, por uma hora, marca como uma dor para aquela criança naquela fase e gera, então, começa a gerar o traço de caráter daquela fase. Na fase da gestação, é o traço de caráter esquizoide. Então, o que acontece? A criança, o recurso, a defesa é a criança ir para a mente. A criança desenvolve uma fuga de sair, né, do corpo, de desconectar do corpo e ir para a mente, porque é onde a mielinização está acontecendo. A coluna está sendo ativada, os seus sensos, né? Então ela, como está ainda na fase da cabeça, o recurso que ela tem é ir para a cabeça. Então, a partir daí, ela desenvolve a intelectualidade, ela desenvolve esse mundo da cabeça, que tem muitos recursos, como imaginação, criatividade, genialidade, né? Mas, por outro lado, pode gerar uma pessoa com dificuldade de comunicação, com isolamento, extremamente fechada, né? Uma pessoa que não acessa tanto o coração, não se conecta pelo coração. Então, essa seria a fase esquizoide, que também gera algumas características no corpo muito marcantes, como um corpo mais alongado, um corpo mais com ossos aparentes, né? Muitas vezes a pessoa acaba desenvolvendo uma testa mais longa. Tem algumas características de corpo, mas o importante é entender que ela passou por essa dor, a dor de não ter sido bem recebida, né? De não se sentir acolhida, né? E essa é a dor do esquizoide. No traço de caráter oral, a necessidade da criança é o quê?
é a necessidade de conexão, é a hora que a criança está desenvolvendo a mielinização. É, começa a baixar aqui para a parte do pescoço, para essa região da boca. Ela começa a desenvolver os sensos na boca e ela está sendo amamentada pela mãe. E na hora que ela está sendo amamentada, a criança ainda não é capaz de expressar o que ela sente, a não ser através do choro. Então, ela tem uma grande necessidade que a mãe se conecte com ela profundamente para compreender ela, entendeu? E ela se sente validada, ela se sente importante, ela sente que ela tem importância e que ela tem o acolhimento que ela precisa quando a mãe se conecta e reconhece o que ela está sentindo, né? Mas muitas vezes o que acontece na fase oral é que a mãe não tem nem essa capacidade de se conectar tanto assim com essa criança. E a vida, né? A mãe, nós todos seres humanos, nós temos que cuidar da gente mesmo, né? Então, por mais que a mãe seja a melhor mãe do mundo, ainda ela tem as necessidades de cuidar dela mesma. Então, em algum momento ela vai falhar com aquele nenê, não tem como. Muitas vezes aí a mãe não entendendo a necessidade daquela criança, acontece um excesso de amamentação, acontece ou então uma falta de alimentação, de amamentação, e aí acontece a traumatização da fase oral, né? A fase oral, ou a criança sente que ela, quando ela precisava ser compreendida, ela recebeu o alimento, e aí tudo na vida dela, ela vai conectar no futuro, quando ela sentir dor, com o alimento. Ou então a falta do alimento. Às vezes a criança precisava de alguma coisa e o alimento não vinha, não tinha o alimento suficiente. Aí ela vai conectar a dor à falta do alimento, porque é o momento que ela está desenvolvendo isso, né? O traço de caráter oral, ele desenvolve alguns recursos, né? Ele desenvolve algumas características. A característica do neném ficar mais gordinho, dele ficar mais fofinho, de ser uma pessoa mais... sabe aquele neném sedutor que precisa ser acolhido? Então, a pessoa desenvolve essa característica de virar um nenezão para suprir essa dor de não ter sido acolhida, de não ter se conectado. Então, ela às vezes tem problema de comida, às vezes ela tem problema ela se torna muito sensível, ela tem muitas necessidades de agradar os outros, ela tem muitas necessidades como que eu vou dizer? De que os outros entendam as suas necessidades, né? E aí você tem o próximo traço, que é o traço de caráter psicopata, que é onde a criança começa a dar os primeiros passos. O que acontece? A criança, quando ela vai dar quando ela começa a andar, tal, né? Ela é a fase que ela está começando a se reconhecer como uma pessoa diferente da mãe dela. Ela percebe que ela é um indivíduo e que ela pode explorar o mundo pela própria cabeça, pelo próprio corpinho, né? E ela vai para o mundo com alegria, ela quer ir para o mundo com alegria, experimentar. A vida é uma novidade para ela. E o que ela precisa? Ela precisa de incentivo, ela precisa de alguém que fala assim: pode ir, que eu mantenho a segurança aqui. Né? Eu continuo aqui sendo seu apoio se você precisar voltar. Mas o que acontece? Muitas vezes a mãe ela não está ainda preparada para esse momento, porque ela vivia meio que em simbiose com o nenê, né? E ela vê a criança indo para o mundo, só que ela tem um pouco de ciúme disso e ela segura, ela traz a criança de volta, ou mesmo preocupação, né? E aí prende muito, é, não permite que a criança vá e e isso gera uma dor da manipulação. A criança sente uma dor de que ela não está sendo permitido que ela viva, que ela experimente, e ela se sente manipulada. Ela sente que alguém está dominando ela. Então ela cria essa dor e essa é a dor do psicopata.
O psicopata, por sua vez, ele desenvolve a necessidade de quê? De manipular. Ele desenvolve a dor de precisar se sobrepor àquela imposição de não viver. Então ela tem que dar um jeito de conseguir existir e de conseguir experimentar a vida por si própria. Então é meio que ela desenvolve uma máscara, sabe? Uma máscara de sedução, uma máscara de mudar o que a pessoa eu preciso convencer essa pessoa a fazer diferente do que ela está fazendo para que eu possa existir, né? Essa é a dor aí ela se torna ela manipuladora. Essa é a dor do psicopata. Essa é o recurso que o psicopata, a característica que o psicopata desenvolve. E aí, passando para a próxima dor, a gente tem a dor do masoquista, né? Que é a fase que a criança começa a ter a independência do banheiro, né? O cocô. E o cocô, ele é a primeira produção que a criança faz. Então, para a criança, aquilo é o que ela está dando para o mundo. É uma coisa muito valiosa. Mas ao mesmo tempo é muito sensível, porque é muito sensível à opinião do outro. E então, muitas vezes, se ela é desfraldada fora do momento que ela tem a capacidade de controlar os esfínteres ou de segurar ou não o cocô, ela se sente humilhada na hora que ela não consegue fazer isso. Eles cobram que ela consiga fazer aquilo, mas ela não consegue fazer aquilo. Então é uma dor da humilhação, uma dor de fracasso, né? E além disso, pode acontecer na fase do masoquista que aquela produção, que é o ouro que a criança está dando, que ela não sabe que é uma coisa fedida, que é uma coisa suja, ela acha que é aquilo que ela faz de melhor. A mamãe vai lá e fala que aquilo é sujo, que aquilo não presta, é um trauma para a criança, porque ela entende que o que ela faz não presta. Além disso, na formação que eu fiz, que é uma formação avançada, a professora que é a Rosana do Bia Líder, ela nos ensina que na fase masoquista tem também a questão da expressão. Então, quando você está expressando, né? Quando você está começando a expressar quem você é, quando você está começando a expressar quem você é, e por algum motivo a sua mãe é muito rígida, ou a sua mãe não tem abertura para permitir essa expressão, isso também se torna como a dor da humilhação, se torna como a dor da humilhação. A dor de ter sido reprimida, né? E depois você tem o traço de caráter rígido. No traço de caráter rígido, o que você tem? Você tem o desenvolvimento do que? A fase de caráter rígido é a fase em que você vai começar a desenvolver as sensações sexuais. Então, a mielinização está acontecendo nos órgãos sexuais e você começa a desenvolver as sensações daqueles órgãos sexuais. E a criança não sabe o que é aquilo, ela sente uma coisa nova, ela está sentindo alguma coisa nova. E, além de tudo, é uma energia muito poderosa no sentido de motivação de vida. A energia sexual que começa a acontecer na criança é uma nova energia que a criança tem que lidar, né? É um estímulo, não tem a ver com fazer sexo ou estar maduro para fazer sexo. Tem a ver com ativar a sensibilidade. E muitas vezes, né, nós que temos adultos que não entenderam o que é sexualidade ainda, e além de tudo extremamente, né, corrompidos massacrados por uma repressão sexual que vem milenar, sei lá de quando, nós temos pessoas despreparadas para orientar a criança nessa fase. Então ela é reprimida,
ela é reprimida e mal interpretada e muitas vezes muito mal orientada nesse sentido, e aí gera bloqueio, gera dor, gera. O que acontece? Quando a criança entende que a sexualidade não é boa, ela rompe com a sexualidade. E quando ela rompe com a sexualidade, ela está rompendo com uma das maiores funcionalidades da sua existência, né? Uma das energias que vai ser a responsável pela propulsão de várias etapas da sua vida que vão precisar daquilo, né? A energia sexual, ela é responsável pelo nosso dinheiro, ela é responsável pela nossa alegria, a energia sexual é responsável pela nossa força de realização. Então, quando você rompe com isso, é como perder uma perna, né? É como perder um braço, é perder, romper com uma parte muito importante da vida. Além de desenvolver, né, doenças psicológicas, distúrbios. E o rígido, ele desenvolve algumas características, ele desenvolve a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de confiar. Ele desenvolve a dificuldade de se envolver afetivamente. Desenvolve a incapacidade de juntar sexo com amor. Então o rígido ele desenvolve a triangulação, a incapacidade na vida de se comprometer com um caminho, com uma escolha, né? O rígido, ele tem esse tipo essa é das características desse traço de caráter, né? Mas foi isso, eu quis falar um pouco sobre os traços e depois nós vamos continuar falando mais desse assunto.